Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana, lição de número 4, continuando o nosso percurso nesse trimestre, estudando sobre simbologia, alusões, metáforas da Bíblia, e nessa semana em específico um assunto bastante interessante. Em algum momento da sua história ou da sua vida você já se sentiu indefeso ou olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, teve a sensação de que o mundo vai de mal a pior? Em algum momento da sua história você já depositou suas esperanças em alguma alternativa de governo ou alguma mudança de cenário de governo? A lição dessa semana vai tratar desse tipo de simbologia. É a primeira de duas lições, As Nações, parte 1. Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana. Nessa semana, continuando o nosso percurso nas metáforas e simbologias bíblicas, vamos estudar sobre a forma como as nações se comportam ao longo da história e a maneira como a Bíblia se utiliza dessas diversas circunstâncias que envolvem governos, nações, reinos, como metáforas da condução de Deus no processo histórico, principalmente no que diz respeito ao plano da redenção. Várias dessas histórias bíblicas são muito conhecidas de todos nós, mas há algumas questões importantes de relembrar, de se trazer à tona outra vez, em função de perguntas centrais que vão estar caminhando na lição dessa semana. Há duas perguntas principais e um tema geral que envolve a lição dessa semana. A primeira dessas perguntas que eu separei para a gente pensar um pouquinho durante toda a lição da semana é: por que Deus permite que a humanidade e os seus processos de governabilidade, de condução da história, se prolonguem, dando alguma ilusão de que talvez as coisas se modificassem? Por que Deus estica o tempo? Segunda questão interessante da gente pensar, acompanhando o estudo da lição, é qual deve ser o nosso comportamento, uma vez que a gente sabe que as coisas vão de mal a pior e que o mundo não tem saída. Qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Diante das questões de governabilidade, das questões mesmo de justiça e injustiça presente no mundo, algo que a gente já estudou no trimestre passado, qual deve ser o comportamento do cristão frente a tudo isso? Uma vez que vivemos no mundo e, em certa medida, dependemos das circunstâncias que, de alguma forma, são parte do cenário dos governos desse mundo. E como tema geral, uma questão importante: a história, na humanidade como um todo, tem sido marcada por tentativas constantes de governabilidade, mas todas elas têm falhado reiteradamente ao longo do tempo. E, enquanto isso, do outro lado do cenário, existe um Deus que prepara o seu reino de justiça que jamais será destruído, e este sim será um reino de governabilidade efetiva por toda a eternidade. Como a Bíblia se comporta diante dessas questões? Como a Bíblia apresenta essas questões para nós e que metáforas a Bíblia usa para de alguma forma nos alertar, nos advertir e principalmente nos direcionar na condução da vida neste mundo? Vem com a gente, vamos olhar o que o autor da lição preparou para a gente durante essa semana. A primeira referência interessante da lição está no verso de abertura, obviamente. Daniel, capítulo 7, verso 14, diz assim: foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A profecia é conhecida, o capítulo 7 de Daniel apresenta uma sucessão de reinos que vão, ao longo da história, compondo o cenário político e de governabilidade do planeta. Esses reinos vão sendo conduzidos ao longo da história até que chegue um momento em que Deus instala um tribunal, põe em marcha um julgamento, e ao término desse julgamento aparece o Filho do Homem nas nuvens do céu, que se dirige ao Ancião de Dias e dele recebe todo o domínio e todo o poder, que é a expressão deste verso que acabamos de ler. Ou seja, o final da história já está definido, já está marcado. Nós vivemos o intervalo entre uma criação perfeita original e a redenção, restabelecendo essa perfeição.
O intervalo dessas duas questões é a tentativa humana de encontrar caminhos de solução para os problemas que a própria humanidade tem criado. Como primeiro tema, como primeira questão na lição dessa semana, o que convém a gente destacar? Primeiro, nessa questão de que o fim já está definido, Apocalipse apresenta uma questão interessante, porque nós abordamos há 2 lições atrás que o Gênesis oferta um fundamento, um princípio, pelo qual toda a demais narrativa bíblica percorre. Ou seja, dependemos do relato de Gênesis para compreender várias e várias das mensagens presentes na Bíblia como um todo. Porém, quando você chega ao fim do processo bíblico, na maneira como a nossa Bíblia está organizada, o último livro é o livro de Apocalipse, caprichosamente, quando olhamos para o livro de Apocalipse, ele apresenta um espelho em contraste com aquilo que encontramos no Gênesis. Gênesis apresenta uma criação perfeita que degenerou. E toda essa degeneração levou à destruição da terra, o dilúvio. Você vai a Apocalipse e você percebe a construção desse processo de redenção na forma como Cristo atua para trazer de volta a humanidade ao modelo original. E Apocalipse termina exatamente como tudo começou. Porém, ao contrário. A terra é destruída e o mundo perfeito surge. Ou seja, em outras palavras, olhar para Gênesis e Apocalipse é olhar para um espelho invertido, onde a história do mundo começa bem e acaba mal, e onde a história do mundo está mal e termina bem. O que é curioso no livro de Apocalipse é que a solução dos problemas humanos não está em expectativas ou soluções humanas. Deus precisa intervir para que a perfeição, a felicidade, a estrutura com a qual Deus projetou todas as coisas retorne e possamos viver a eternidade com a felicidade esperada. Esse vai ser o tema que percorre a lição, e é assim que o autor escolhe abrir a primeira referência da lição. Conforme a gente percorre os temas dessa semana, vamos perceber que vários personagens vêm à tona para ilustrar ações de Deus e ações humanas, em contraste, em oposição, que de alguma forma demonstram para a gente que as expectativas e a nossa esperança devem ser depositadas no lugar certo. Quando, de maneira ilusória, depositamos nossas convicções ou esperanças em lugares que não podem ofertar soluções reais para os problemas do mundo, não raras vezes vamos nos decepcionar. A primeira das experiências que o autor escolhe para abrir a lição está lá no começo da Bíblia. Se você olha o livro de Gênesis, logo depois da história da criação e queda do ser humano, a saída de Adão e Eva do Éden e o início das gerações demonstra para a gente que a corrupção do gênero humano, a estrutura do pecado, se proliferou muito rapidamente. Tanto que já na primeira geração, Caim e Abel, a gente vê o limite extremo do mal manifesto na atitude de Caim matando o seu irmão. Quando você observa a sequência dos descendentes de Caim, você vai encontrar ali um sujeito arrogante que vira para o mundo inteiro num discurso retórico dizendo: se Caim vai ser vingado por Deus 7 vezes porque matou o seu irmão, e se alguém o matar, este receberá a vingança de Deus por 7 vezes, eu, Lameque, sou melhor do que Caim na competência do mal e serei vingado 70 vezes 7. Ou seja, não demorou muito, apenas umas poucas gerações, 3, 4, 5 gerações, para que o pecado se mostrasse realmente com todas as garras e com toda a sua produção proliferando no mundo, a ponto de chegar em Gênesis 6, Deus olhar para a estrutura humana, olhar para a forma como a terra está se comportando, e na linguagem de Moisés, tentando ilustrar o sentimento de Deus, ele diz: Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a razão está explícita ali. Todos os desejos do coração, os desígnios da sua mente se tornaram maus e maus continuamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existia saída. Se Deus espera um pouco mais para intervir, o livre-arbítrio teria terminado, porque as últimas gerações ou as últimas pessoas que ainda acreditavam em Deus e viviam por ele, ou seriam assassinadas pela forma como os demais se comportavam, ou morreriam
e não se levantaria outro que confiasse ou cresce em Deus. O que Deus faz? Preservando o livre-arbítrio, ele interfere no modelo e bloqueia o mal. Aliás, essa tem sido a atitude de Deus desde que o pecado se instalou. A começar do Éden, quando o pecado começa com Adão e Eva, Deus intervém naquele processo e barra a continuidade do pecado, trazendo para Adão e Eva uma alternativa, uma esperança. Esperança essa que levou aquele casal a confiar em Deus, e por isso a salvação se fez presente ali. Apesar de não poderem permanecer no Éden, eles puderam sair do Éden com a esperança de que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se ofertaria para resolver a culpa do pecado. Quando a gente olha a sequência do processo e a destruição imposta pelo dilúvio, a sequência do dilúvio manifesta a intenção de Deus de revitalizar o processo da redenção a partir da família de Noé. Mas o que percebemos, logo no capítulo 10 de Gênesis, é que uma parte da família de Noé continua os caminhos de Deus, mas uma parte significativa dos descendentes de Noé simplesmente abandona todo esse processo. E o mal volta a proliferar no mundo. É deste grupo dos descendentes de Noé que o autor pinça um dos sujeitos chamado Nimrod. Nimrod é um sujeito interessante porque é um governante de bom calibre, um governante poderoso do seu tempo. Porém, de maneira bastante triste, Nimrod tem um comportamento divergente da expectativa de Deus. A primeira das coisas que Deus havia dito a Noé e seus descendentes logo após o dilúvio é que eles deveriam sair da arca, se espalhar e povoar a terra. Ao contrário disso, Nimrod age na direção contrária, começando a construir cidades e aglomerando pessoas neste lugar e, de certa maneira, confrontando a ordem de Deus que havia dito para que eles se espalhassem. Havia uma intenção de Deus nesse espalhamento. Quanto mais espalhadas estivessem as pessoas, mais lento seria o processo da dispersão do mal. Porém, a aglutinação dessas pessoas dificultou o modo de viver e colocou as esperanças em lugar de Deus na condução desses governantes destas cidades. E Nimrod faz uma proposta numa das suas produções, numa das suas construções, que é elaborar uma torre, construir uma torre que fosse tão alta que pudesse tocar os céus. E caso Deus decidisse destruir a terra com outro dilúvio, eles poderiam subir nessa torre e escapar do dilúvio. Nimrod é chamado na Bíblia de o grande caçador ou o grande conquistador diante de Deus. E para bem longe disso ser um elogio a um herói que atua nas mãos de Deus para a produção do bem, na realidade isso é o oposto. Ou seja, Nimrod se comporta como alguém que é arrogante e enfrenta Deus. Esse Nimrod, que fundou Babel, fundou vários reinos como Ereque, Calné, Acade e a Assíria, construiu uma outra cidade, reduto pagão bastante conhecido da estrutura bíblica, por exemplo, pela história de Jonas. Nimrod construiu Nínive, a cidade para onde Jonas foi encaminhado por Deus para anunciar destruição. Felizmente, naquela condição de Jonas, a cidade entendeu a advertência de Deus e se arrependeu, ainda que depois voltasse aos seus hábitos de pecado anos mais tarde. Mas o fato é que Nimrod está no início desse processo e a Assíria é conhecida na história como um reino cruento, um reino que produz maldade gratuita para com as pessoas que não sejam da sua própria estrutura. É nessa cidade de Nínive que a gente vai encontrar o desenvolvimento desse sujeito, que é a manifestação clara de um governo antagônico a Deus. E a grande questão é, o que acontecia ali? E por que é importante observar o que ocorre em Nínive? Essa rebelião contra Deus, ela não se instala de maneira direta e de maneira clara nos seus primeiros momentos. E aqui vem uma advertência interessante da história de Nimrod e da história de Nínive. O mal, não raras vezes, tem apelos que são socialmente aceitáveis, são sutis e devagarinho vão minando a autoridade de Deus. E pior, as pessoas ainda acreditam
que essas propostas são propostas boas. Em outras palavras, qual é a grande advertência na história de Nimrod? Assim como nos dias de Nimrod, em todos os tempos da história, inclusive o nosso, temos ouvido de pessoas que exercem a autoridade como governantes em as mais variadas instâncias, que propõem coisas que são aparentemente boas, mas só um olhar atento, com o discernimento da palavra de Deus, seria suficiente para perceber que por detrás de algumas dessas propostas que são aparentemente bonitas e socialmente aceitáveis, existe um pequeno enxerto de maldade que, se não corrigido na sua base, vai se ampliando. E quando se dá conta, quando a gente se dá conta do que aconteceu, já é tarde demais. Na carona dessa história que a gente vê de Nimrod, vem uma história oposta. Lembre que Nimrod fundou o reino de Babel, Acade, Ereque. A região da Mesopotâmia era a região de Nimrod. É desta região da Mesopotâmia que um grupo de descendentes semitas se separa. Deste grupo aparece Deus com um chamado a um sujeito, a Abraão. Abraão era originário de Ur dos Caldeus, a região fundada por Nimrod. Abraão é chamado por Deus para deixar sua parentela, sair do convívio daqueles que foram criados pela lógica e parâmetros de Ur dos Caldeus, para, se distanciando deles, formar a partir da instrução de Deus uma nova nação. O que a gente aprende a partir do chamado de Abraão? Primeira coisa interessante está na ordem de Deus, no pedido e chamado de Deus. Sai da tua parentela. Em outras palavras, abandona a tua zona de conforto, sai debaixo dessa influência que você tem de tranquilidade do lugar onde você nasceu e que de muitas maneiras te mantém tranquilo, porque ali você produz riqueza, você tem instalações, você tem o seu comércio. Sai de tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse não é um pedido simples. Por mais que Abraão creia em Deus, esse é um pedido que oferta riscos, e riscos bastante intensos. Não é porque Noé está debaixo de Deus que ele desconhece o que é caminhar como um peregrino numa terra onde o mal prolifera. As histórias do mundo já corriam nesse tempo. Ou seja, atender o chamado de Deus era um desafio que impunha sobre Abraão e sua família riscos, além de todo o desconforto de virar um peregrino numa terra que ele sequer conhece. Mas isso seria a única alternativa de quebrar o ciclo do mal que ia se ampliando ao redor de Abraão e em algum momento contaminaria não só Abraão, mas também seus descendentes. A segunda lição interessante da história de Abraão é a promessa. Vai para um lugar porque eu preciso, a partir de você, formar uma nova nação, uma grande nação. Essa proposta de Deus criaria um paradigma no mundo de pessoas que, servindo a Deus, atrairiam o mundo a uma perspectiva nova de vida, a valores diferenciados de vida, testemunhados na vida daqueles que eram os descendentes de Abraão. Em outras palavras, Deus chama Abraão para ser diferente, e diferente a tal ponto que influenciaria o mundo e atrairia o mundo a compreender quem é Deus e por que a glória de Deus se manifesta naquele povo em específico. A terceira lição interessante, o terceiro resultado desse chamado é a promessa da bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, o impacto dessa separação de Abraão e dessa vida de Abraão diferenciada daquilo que era o seu redor, produziria uma influência tal que seria vista por todos os povos e por várias e várias gerações. Ou seja, o que Deus pretendia com Abraão? Na realidade, Deus pretendia recuperar em um lugar e em um povo aquilo que é de fato o plano de Deus para a vida humana. Ainda que o pecado continuasse presente no ser humano, afinal de contas, o fato de Abraão sair da sua parentela, sair daquilo que era a influência que ele recebia dos que foram criados em Ur, dos que foram criados na lógica dos caldeus, ainda que ele se separasse disso, ele continuaria sendo pecador. E vez ou outra,
manifestaria os resultados desse pecado, mas a direção de continuidade da vida de Abraão e dos seus descendentes deveria ser de seguir as ordens de Deus e, quando errassem, arrependerem-se e corrigirem os erros. E isso atrairia os povos para entender que lógica é esta que modificou o cenário nessa nação. A gente conhece a história, isso não teve o sucesso esperado, não porque Deus não tenha feito a sua parte, mas porque no futuro os descendentes de Abraão abandonaram esses caminhos. Mas quais eram os princípios que estavam embutidos nesse chamado? Há dois princípios que estão ali, que são fundamentais. O primeiro deles tem a ver com conhecer a Deus. Abraão é chamado para sair do lugar onde está, abandonar sua zona de conforto, se isolar das pessoas que eram influência ruim para o seu processo, para tomar um tempo para conhecer mais profundamente, mais de perto Deus, sem esta influência. E em fazendo isso, Abraão aprenderia quais são os valores e os parâmetros de Deus e obedeceria a Deus. O resultado dessa obediência e desse conhecimento é que as próximas gerações nasceriam e seriam moldadas a partir desse novo paradigma, desses novos valores. O caminho que isso produziria enquanto tempo, enquanto continuidade da história, aponta para 3 direções importantes, sendo uma delas, talvez a mais importante de todas, o cuidado. A forma como Deus atuaria para com Abraão e seus filhos a partir do aprendizado de Abraão e da obediência de Abraão. Ou seja, como resultado desse aceite ao chamado de Deus, Deus responderia a Abraão com todo o cuidado necessário para que ele sobrevivesse às dificuldades do caminho e às dificuldades do estabelecimento nesse novo local. A obediência aos estatutos, aos mandamentos de Deus, produziria em Abraão e nos seus descendentes, o povo de Israel como foco da sequência de Abraão, um exemplo para todas as nações vizinhas. Uma outra questão importante é que esse conhecimento de Deus produziria uma integridade entre Abraão e Deus, a tal ponto de que quem observasse essa nação ou Abraão veria um só. Que é a expressão do que vimos na semana passada: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Na sequência disso, o autor nos conduz para uma outra cena. A gente sabe que a história de Abraão começou bem, mas não termina bem. Não em Abraão, mas nos seus descendentes. Eles se desvirtuam ao longo do tempo. E por causa desse desvirtuamento, abandonam a Deus a tal ponto de excluir Deus do comando da nação. Qual era o plano original de Deus? O plano original de Deus é que Abraão tivesse descendentes, esses descendentes se ampliassem como famílias. A gente conhece a família de Jacó e os 12 filhos que formam as tribos, mais Levi, que forma o grupo do sacerdócio. Toda essa história a gente conhece. O plano de Deus é que essa nação, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, vivessem sob o domínio de Deus. Eles não teriam governante humano. Eles tinham líderes que ajudavam a coordenar a nação. No formato inicial do patriarcado, depois o formato das divisões de liderança propostos por Jetro a Moisés, e Moisés incorpora isso na prática do povo de Israel, mas eles não tinham um governante no sentido daquilo que era o governo dos outros povos que ao redor de Israel viviam e tinham sua lógica de organização social. As leis, a governabilidade, os processos no povo de Israel tinham a coordenação e direção direta de Deus. Porém, com o passar dos anos e o distanciamento do povo de Israel de Deus e a proximidade desse povo das nações vizinhas, conduziu Israel a um desejo, o desejo de não ser diferente, de ser parecido. Essa é uma questão estrutural bastante importante na história do pecado. Muitas vezes temos dificuldade de nos comportar diferente daquilo que está ao nosso redor, porque isso, de alguma forma, suscita o olhar das pessoas, e a gente não quer o olhar torto de alguém que não gosta do que a gente está fazendo. Na natureza humana, na personalidade humana, a gente
tende a buscar aceitação. Eu nem sei direito se isso é um processo resultante só do pecado ou é estrutural do humano, mas o fato é que essa tendência de querer ser aceito acaba conduzindo o ser humano para se moldar àquilo que é o status quo, aquilo que é o comum deste mundo. E é exatamente por isso que Abraão tinha sido convidado a sair do lugar onde estava, porque a tendência seria se moldar ao comum, não ser diferente, ou pelo menos não ser tão diferente. Acontece isso com Israel. Israel observa as nações vizinhas, de alguma maneira acha que está em descrédito ou em desvantagem por não ter um rei, e pede a Deus um rei. Você conhece essa história? A história de Saul. É interessante que Deus concede o rei que Israel pediu, mas adverte Israel. Aliás, Deus já tinha feito essa advertência lá atrás, no texto de Deuteronômio, dando indicação de que a governabilidade humana e a forma como as nações operavam os seus sistemas de governo produzia danos bastante substanciais ao povo. E a proposta de Deus é: não sejam semelhantes a eles. Continuem debaixo dos meus cuidados, da minha regência, e vocês vão ser prósperos e felizes. Mas Israel não quis. Preferiu um rei. O que Deus faz? Deus dá o rei. E aqui a gente vai à primeira das perguntas centrais da semana. Por que Deus permite isso? Por que Deus não foi lá e atuou como a gente às vezes atua, como uma criança, e diz não, e é não, ponto? Não, Deus foi lá e entregou o rei. Advertiu, mas entregou o rei que eles pediram. A única coisa que Deus fez foi escolher o rei. Ou seja, entre os que existiam disponíveis, aquilo que era o melhor, Deus vai e escolhe. E ainda assim, você sabe como acabou. Quando a gente observa a história de Saul, quando a gente observa o comportamento de Israel, por que não deu certo? Bom, a primeira razão é óbvia. Não deu certo porque eles excluíram Deus e substituíram Deus por um ser humano para coordenar a nação. Mas seria isso só a questão? Só esse o problema? Bom, é central esse problema. Mas há uma coisa interessante que essa história traz à tona e que de alguma maneira confirma uma série de pensamentos ou ditados que a gente já ouviu na nossa história. Um deles é um ditado que sempre me vem à memória quando eu olho para essa história de Saul e olho para as histórias do meu tempo. É um ditado ou uma frase produzida por Lord Acton, o Lord John Edward Acton. Ele dizia assim: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Em outras palavras, o que o Lord Acton está nos advertindo? Num resumo desse ditado, o poder corrompe e o absoluto, absolutamente. Ou seja, alguma coisa no poder modifica a natureza do ser humano, que já é ruim por conta do pecado residente, mas faz aflorar outras questões mais complexas do pecado. E por isso não dá certo. Ou seja, governos humanos são falhos por uma razão muito simples. São pecadores governando pecadores. Eu às vezes brinco nas minhas aulas com os meus alunos dizendo assim, no caso nosso do Brasil, a gente vive num sistema que foi apelidado de democracia, e eu sempre brinco com eles: se democracia fosse bom, não começava com a palavra que começa. Óbvio que eu sei que a democracia é um mal necessário dentro das questões das liberdades, mas por que eu brinco assim? Porque demo, que quer dizer povo, portanto democracia, o governo do povo, tem um problema de partida: o povo é pecador. E não vai dar certo um governo que seja feito de pecadores para pecadores. Eu não acredito nisso. O único sistema de governo no qual eu acredito é aquele que pode dar certo, que é a teocracia. Um governo baseado em Deus e Deus coordenando pecadores. Porque se Deus coordena pecadores, a solução para o problema já está ali. A despeito das impossibilidades que a gente tem de uma estrutura teocrática no mundo atual, afinal de contas esse tempo passou, Deus elegeu um povo que deveria ser a representação clara da teocracia. Esse povo excluiu Deus e escolheu
um outro modelo. Um modelo monárquico, vertical. Qual o resultado? A imposição desse rei sobre o povo produziu efeitos colaterais. A primeira coisa é que, ao rejeitar Deus, rejeitaram o amor manifesto nesse Deus. E ao escolherem um ser humano pecador como seu governante autoritário, trouxeram para si o resultado óbvio, a opressão, a corrupção, porque substituíram o amor pelo egoísmo. Por melhor que fosse Saul, ele era um pecador, e a natureza essencial do pecado é o egocentrismo, o egoísmo. Bom, isso estava na previsão de Deus e por isso lá em Deuteronômio 17 Deus havia advertido sobre essas questões. As escolhas erradas de Israel, manifestas lá no texto de 1 Samuel, que foi o objeto nosso de estudo para essa história de Saul, 1 Samuel capítulo 8, depois você pode ler o texto inteiro para ter todos os detalhes dessa história, mas o fato é que essas escolhas erradas produziram um dano, e esse dano a gente conhece bem. O resultado dessa escolha foi corrupção, opressão, tributos, impostos, taxações, conflitos e guerras. Olha que coisa interessante, quando eles escolheram um rei humano, eles se tornaram parecidos com as demais nações. Ao se tornarem parecidos, porém mais prósperos, atraíram a inveja dessas nações, em lugar de atrair a atenção dessas nações. Em lugar de atrair a atenção e apontar como resultado da prosperidade o Deus que os dirigia, eles atraíram a inveja e apontaram o ser humano como sendo aquele que produzia essas riquezas e prosperidade. Qual foi o resultado? O resultado é óbvio. Essas nações olharam para Israel como também sendo comum e, portanto, passaram a atacá-los. Se as nações vizinhas tivessem a consciência de que era Deus quem dirigia Israel e as primeiras tentativas de ataque encontrassem de frente um Deus que vence todas as batalhas, isso teria tirado o ânimo dos demais povos em atacar Israel. Afinal de contas, algumas vezes isso aconteceu. A fama de que Deus protegia Israel havia corrido, por exemplo, a várias das cidades quando Israel chega em Canaã. O fato de Israel ter abandonado os caminhos de Deus e ter vertido um desenho para ser parecido com as demais nações atraiu aquilo que era o óbvio. Eles viam em Israel só mais uma nação a ser conquistada, e não uma nação com um Deus que é impossível de vencer. Na sequência dessa história, a gente é chamado a atenção a um outro aspecto. Os governantes das nações como um contraponto de um outro elemento interessante. A história passada dos governos, no sentido de nações, impérios, reinos, se reproduziu na história interna do cristianismo. Em outras palavras, aquilo que Israel fez consigo mesmo, no sentido de atrair para si a similaridade com os povos, e consequência disso, degenerou ao ponto de chegar ao nível mais baixo da corrupção e paganismo no mundo antigo, de alguma forma se repetiu na história, quando depois da morte de Cristo, no início da expansão do cristianismo, essa mesma estrutura se reproduz. Agora, não no sentido de um governo ou de uma nação, afinal de contas já não havia mais a promessa da nação de Israel. Ela se reproduz na liderança do cristianismo. E quando você olha a história de todo o período medieval, você vai ver nitidamente a reprodução dos mesmos equívocos, dos mesmos erros percebidos nos reinados antigos, agora dentro do cristianismo. Em outras palavras, a igreja cristã repete a história. Há dois aspectos interessantes dessa repetição que nos trazem advertências significativas. A primeira delas, a igreja passou a confiar nos seres humanos e exaltar mais o ser humano do que o Deus dessa igreja. Ou seja, o cristianismo, em lugar de olhar para Deus, passa a olhar para intermediários que ocupam o lugar de Deus e se representam diante do povo como sendo Deus. Isso é um problema enorme. A segunda questão é que o resultado disso é exatamente o mesmo resultado que a gente viu nas nações, quando Israel pede um rei. O que ocorre? Opressão, corrupção e, por fim, a união da igreja e o Estado. Ou seja, a união daquilo que era Deus nos seus processos com um governo pecador
ou um estado recheado de dificuldades, não poderia esperar outra coisa diferente que não a corrupção de todas as estruturas do cristianismo, sua doutrina, sua forma e prática, consequentemente, o abandono daquilo que é essencial na vida cristã. Há um outro pensamento que me vem à memória quando eu olho para essa história repetida no cristianismo, daquilo que a gente já tinha visto nos processos imperiais, nos processos de governo nas nações que antecederam o período do cristianismo. Jorge Santayana tem uma frase interessante e curiosa sobre isso. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão fadados a repeti-lo. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja cristã. A última lição da semana aponta para a solução proposta por Cristo à sua igreja, ao seu povo, para não incorrer nos mesmos erros do passado. O título da quinta lição da semana é Luz para os Gentios. Do que se trata isso? Deus tinha um propósito com Israel. Formar uma nação que seria tão próspera e tão diferente das demais nações que atrairia as nações com uma pergunta: o que acontece com vocês? Lembra que o resultado da ação de Deus sobre Israel e da obediência de Israel aos princípios de Deus implicariam saúde, longevidade, prosperidade, felicidade, integridade, cordialidade, uma convivência social com tal nível de integridade que seria invejável por nações que viviam em meio à criminalidade, violência e tantos outros aspectos produzidos pelo pecado. Tudo isso junto atrairia as nações com uma pergunta: o que acontece com esse povo? Já imaginou o impacto da resposta quando Israel dissesse: simples, nós seguimos os princípios de Deus. E esses povos pediriam: ok, nos leva ao líder de vocês, ao rei de vocês. E em lugar de levar a um ser humano, Israel conduziria essas pessoas, esses visitantes, até o lugar onde Deus está, o templo. E eles tivessem a oportunidade de assistir o cerimonial do templo. Mais do que isso, tivessem a oportunidade de escutar o significado do cerimonial, que era exatamente o oposto de todo o desenho do paganismo antigo. Enquanto o paganismo antigo fazia barganha com Deus, trocando estruturas no sentido de oferta um sacrifício para aplacar a ira de um Deus que quer destruir a humanidade, ou faz trocas de favores com Deus, Israel apresentaria um Deus que decide descer do céu e morrer pelo pecado humano. Um Deus absurdamente distinto de tudo aquilo que está presente no paganismo. Às vezes, olhando de longe, a gente pode ter a impressão de que os sacrifícios em Israel eram parecidos com o modelo dos sacrifícios executados no paganismo antigo, mas quando você olha um pouco mais de perto o que está acontecendo ali, e estuda um pouco mais de perto o paganismo antigo, você percebe que eles são opostos. Essas seriam lições importantíssimas que Israel passaria para as nações vizinhas quando viessem com a pergunta: por que vocês são tão diferentes? A impressão causada nesses povos quando saíssem dali seria, por um lado, um desejo profundo de conhecer esse Deus e, em conhecendo, obedecê-lo, ou um desenho de oposição de tal ordem que eles tentariam enfrentar Deus e, ao tentar enfrentá-lo, perderiam as batalhas, e isso serviria de exemplo para todas as demais nações. O que a gente aprende a partir daquilo que foi o erro de Israel em obedecer o plano que Deus tinha preparado para eles e a promessa feita para Abraão. Quando Cristo morre na cruz, essa situação se inverte e aonde Israel falha, o cristianismo entra com uma missão. Qual é a missão do cristianismo? Se você olhar para Mateus capítulo 28, a missão se inverte. A missão de Israel era atrair todos os povos para si. A missão do cristianismo é espalhar-se por todos os lugares e fazer discípulos. Como é feito isso? A Bíblia propõe que a maneira mais adequada para esse processo é ser testemunha de Deus. Como é que eu faço isso? O cristianismo manifestaria um comportamento tal, um processo de vida tal, que em todos os lugares onde houvessem cristãos, as pessoas seriam atraídas a entender por que essas pessoas são diferentes.
Mas o interessante é que essa diferença não fica em um lugar para que as pessoas venham. Essa diferença permeia o mundo. Ou seja, a influência é muito mais rápida e muito mais profunda. Muito semelhante ao que acontece, por exemplo, embora o exemplo não seja exatamente dos melhores, porque pode ser atrelado à ideia do pecado, mas imagina um fermento levedando toda uma massa. O fato de os cristãos se espalharem por todo o mundo permitiria que o mundo fosse literalmente fermentado por essa nova proposta de vida, o cristianismo. E óbvio que isso produziria dois tipos de ação. Ou produziria uma conversão em larga escala, ou produziria perseguição. E essa é uma questão importante dentro deste contexto, dentro deste modelo, dentro deste desenho. Dado este processo, dado que as coisas funcionam assim, o que a gente vê como sequência da história e que deveria ser advertência para que a gente não repetisse os mesmos erros. Primeiro, apesar do cristianismo ser a inversão do modelo, nós agora vamos ao mundo para influenciar o mundo, há uma orientação, sair de Babilônia. Do mesmo jeito que Abraão recebeu a orientação, sai de Ur dos Caldeus, sai de Babilônia, e fisicamente ele se desloca para um novo lugar, no nosso caso a gente recebe essa mesma ordem, mas no contexto espiritual. Sair de Babilônia, ou seja, nos afastarmos das influências que nos distanciam de Deus. O grande problema é que às vezes a gente confunde isso. Sim, algumas pessoas até têm a oportunidade e devem usufruir dela de viver uma vida separada ou mais distante da balbúrdia do que hoje a gente tem no mundo urbanizado no qual a gente vive. Mas isso ainda não é uma realidade possível para todos. O detalhe é que muita gente sai dos ambientes de Babilônia, mas Babilônia não sai deles. Ou seja, o afastar-se fisicamente de algo não significa que a minha vida vai se modificar. Porque o egoísmo persiste no ser humano e, às vezes, numa falsa apresentação de piedade, o que a gente vê na realidade é um orgulho cristão, que não é em nada diferente de todas as outras manifestações de orgulho. Uma outra coisa interessante na sequência das ações, como advertência para o nosso tempo, é que ao permitirmos que o Espírito Santo atue no nosso coração para que Babilônia saia de nós, ou seja, nos afastamos da influência das coisas que nos distanciam de Deus e permitimos que o Espírito Santo produza as modificações e transformações necessárias no ser humano, o resultado disso é que essa diferença vai atrair pessoas, não para mim. Ela vai atrair pessoas com perguntas e eu vou ter a oportunidade de apontar por que a diferença acontece. Ou seja, eu vou atrair pessoas para Cristo. Afinal de contas, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas eu atraio as pessoas para quê? E aqui tem também um risco do nosso tempo, que é um risco pelo qual Israel, em vários dos seus momentos, escorregou, que é o risco de atrair o mundo com a ideia de convertê-lo, mas em lugar de convertê-lo, conformar-se com o mundo. Isso tem a ver com métodos, tem a ver com processos, com às vezes equívocos de tentarmos ficar parecidos com o mundo para atrair pessoas a Cristo, quando na realidade é o oposto. Quanto mais parecido com Cristo eu fico, mais diferente do mundo eu estou, e mais eu atraio pessoas com uma pergunta: por que você é diferente? E o objetivo é atraí-los como estão, pecadores como são, mas não para continuar pecadores, mas para serem transformados por Cristo em novidade de vida. E o terceiro aspecto interessante é que a igreja assume esse papel na falha de Israel. O erro que Israel cometeu, se afastando de Deus, escolhendo liderança humana e, por fim, ignorando o cumprimento da promessa no Messias, é um erro que não pode ser cometido por nós. Qual é a nossa condição? Ir ao mundo, testemunhar de Cristo, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E para que processo? Qual é o efeito? O efeito é transformar o mundo e conduzir o mundo à boa nova do Evangelho. Em outras palavras, quando a gente olha para a história, existe algo importante aí que deve ser objeto da nossa atenção. Na lição a gente encontra isso lá na conclusão como último aspecto
de alerta para o nosso tempo. A história da última parte da lição, se você for lá na lição de sexta-feira, você vai encontrar isso. A história de provocação ali é a história do rei Ciro. Somos chamados à leitura de Isaías 44 e 45 e relembrar esse processo. O que diz respeito à história de Ciro e qual a relação dela conosco. Há momentos em que Deus lança a mão de líderes improváveis que nem parte do seu povo são, para resolver os problemas que pela negligência e letargia do seu povo não foram solucionados. Você vai ver isso com Ciro, você vai ver isso com Nabucodonosor, até mesmo com Artaxerxes. Ou seja, há momentos em que Deus precisa intervir e líderes que seriam improváveis na nossa escolha são escolhidos por Deus para desempenharem um papel que nós mesmos deveríamos ter desempenhado se tivéssemos permanecido nos caminhos de Deus. E é nesse sentido que há uma advertência de Ellen White no último texto da lição, pontuando que a gente deve procurar o máximo possível estar atentos e evitar a conformidade com aquilo que é comum no mundo e buscar a simplicidade de Cristo. Porque esse foi o erro dos grandes monarcas do povo de Israel, que na ostentação e no seu orgulho oprimiram o povo com impostos, tributos, conflitos, pressão de toda a ordem. O mesmo erro esse cometido pela igreja cristã no período medieval e às vezes cometido pela igreja cristã dos tempos modernos, oprimindo o povo com pesos e taxações as mais variadas, com o único objetivo de enriquecimento próprio ou de ostentação própria. Quais são as perguntas que ficam da lição para a gente refletir ao longo do estudo? A primeira pergunta é: estamos longe de Babilônia o suficiente para que a Babilônia também esteja longe de nós? Ou seja, saímos de Babilônia e Babilônia saiu de nós. Segunda pergunta: como é possível retornar à simplicidade do Evangelho, à simplicidade do modelo de Cristo e estar de tal forma ligado a Ele que o mundo perceba a diferença? Se você entendeu essas perguntas, então, de fato, é significativo o estudo dessa semana como a primeira parte de um olhar para o passado. Lembra? Quem se esquece do passado está fadado a repeti-lo. O que mais é importante nessa lição? A gente se lembrar que é somente a entrega completa, a proximidade de Cristo, a vida plena de Cristo em nós, que produzirá a diferença necessária que atraia o mundo para Cristo e não para nós. Nesse sentido, o meu desejo para você é que durante essa semana você reflita quais são as coisas em você, assim como eu tenho que fazer em mim, que ainda mostram que parte de Babilônia reside na gente. Como a gente faz para se aproximar de Cristo para que, pelo Espírito, essas coisas sejam retiradas em definitivo? Mais do que isso, como eu posso depender tanto de Cristo e viver a simplicidade que Ele viveu no sentido de forma e conduta, de proximidade das pessoas e principalmente disposição para fazer discípulos? Como eu posso fazer com que isso seja realidade na minha vida, para que com isso, de fato, possamos ser a última geração cumprindo a promessa e Cristo voltando em nosso tempo? Que seja essa a tua preocupação e a minha durante o estudo dessa semana, é o meu desejo para vocês, até que Ele venha. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, porque as histórias do passado, ainda que algumas delas sejam grotescas, sejam ruins, sejam desagradáveis, nos deixam lições importantes para que não repitamos os mesmos erros e possamos modificar a nossa vida entendendo quais foram os equívocos cometidos nas escolhas feitas por todos esses que nos antecederam. Dá, Senhor, que pelo Espírito, pelo discernimento da Tua Palavra, pelo conhecimento e comunhão contigo, possamos permitir que a modificação necessária em nossa vida seja operada pelo Espírito para sermos cada vez mais parecidos com Cristo e que o mundo perceba essa diferença e seja atraído a perguntar o que acontece conosco. Dá, Senhor, que tudo isso produza discípulos e que a boa nova do Evangelho se espalhe a tal ponto que possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.